Você fez a prova e agora está esperando o resultado, pois saiba que essa prova ainda pode te levar a uma aprovação se você souber usá-la bem. A maioria só olha a nota, mas o aprovado olha as lições da prova e faz com que elas ajudem na sua aprovação. Bem-vindos ao canal Entre Provas e Páginas, eu sou o Daniel, eu sou analista do TCDF. Hoje eu quero te mostrar que uma prova que você fez e que você pode não ter passado vai ajudar na sua futura aprovação se você souber usar. Vou te dar algumas dicas práticas de como fazer isso. A primeira coisa que você pode fazer é classificar as questões da sua prova que você fez nesse tipo de categoria: questões fáceis, médias, difíceis. Quais questões aqui foram difíceis, quais foram de dificuldade média, e como que você consegue fazer esse tipo de coisa? Primeiro, que durante a prova você já tem aquele feeling de você saber quais questões foram fáceis ou difíceis, principalmente se você tem um estudo já, uma base mais ou menos formada de conteúdo, e você vai conseguir ter melhor noção do que é fácil e difícil ali na sua prova. Mas, objetivamente falando, existem estatísticas que ajudam você a entender se aquela questão foi difícil na prova ou não. Alguns sites, como o site agregador Olho na Vaga, quando você cadastra o seu gabarito lá, tem os outros gabaritos que as pessoas colocaram lá também numa prova. E se você paga aquele recurso de acesso ao ranking, você vai ter um acesso a algumas estatísticas que mostram, por exemplo, a porcentagem de acerto de algumas questões. Então, se você vê que uma questão lá teve uma porcentagem de acerto bem baixa, é um indício forte de que aquela questão é difícil. Então, basicamente, você olha ali a porcentagem de acerto das questões, quanto mais alta, provavelmente a questão foi mais fácil, e quanto mais baixa a porcentagem de acerto, mais difícil foi a questão. É claro, isso é um recurso pago lá do Olho na Vaga, mas eu acredito que vale muito a pena, é um valor irrisório perto do que ele pode te proporcionar de insights a respeito da sua prova. Então, de posse dessa informação de quais questões foram fáceis, quais foram médias e quais foram difíceis, você pode tirar algumas lições ali da sua prova que você acabou de fazer. Primeiramente, as questões fáceis que você errou, é bom você verificar o que aconteceu, se foi um desgaste mental na hora da prova, se foi uma falta de revisão básica sobre o assunto, se foi simplesmente uma falta de atenção ali na hora da leitura, e aí você tira as lições básicas daquelas questões. Você vê, pô, eu errei isso aqui, eu errei tal, essa coisa que aqui é fácil. Então você começa já a tirar algumas lições e basicamente são esses três pilares, né? Falta de atenção, desgaste mental na hora da prova, ou então faltou algum tipo de revisão ali. E aí você já vai começar a tirar algumas lições para você continuar no seu estudo. Esses erros, eles doem, mas, por outro lado, eles são os erros mais fáceis de corrigir. Você ajusta ali a questão da atenção, do desgaste e consegue ali, porque o conteúdo ele é mais superficial. Agora, falando das questões que são médias e médias para difíceis também, eu acredito que o jogo é decidido bem aí nesse tipo de questão. Vocês vão entender mais para frente com o que eu vou falar, mas as questões difíceis da banca, como eu falei, elas têm a porcentagem de acerto muito baixa. Então, em geral, os candidatos erram as questões difíceis mesmo. Alguns candidatos que estão com uma base muito boa, muito expandida e com boas revisões, eles vão acertar questões difíceis também. Mas aqueles que estão ali no meio e no meio para cima, ali da classificação, as questões médias é que definirão, né, as médias para difícil também. Então eu acredito que as questões médias e médias para difícil, ali naquela transição, são as questões decisivas da prova que vão fazer com que você fique mais à frente ou mais atrás na classificação. Então, essas questões que você errou e que são nesse nível de dificuldade, elas são fundamentais para o seu feedback de estudo. Você precisa reforçar a revisão nessas questões, você precisa talvez complementar o seu material de estudo, talvez não tenha alguma informação que fez você errar aquela questão. Então é valioso para que você entenda onde você pode expandir a sua base de conteúdo. Eu acredito que é nesse grupo de questões que mora a sua maior chance de subir na classificação
nos próximos concursos que você fizer. Então fique ligado nesse tipo de questão de média e de média para difícil, que o jogo é decidido aí, na minha opinião. E como eu falei, chegando nas questões difíceis, as questões difíceis geralmente são feitas pela banca para a maior parte dos candidatos cair no erro, de fato. Então a primeira dica que eu dou é: não se frustre com esse tipo de questão. Provavelmente muitos candidatos vão cair aí junto com você, mas ainda assim você pode tirar lições delas. Essas questões difíceis são maravilhosas para você aprender e expandir a sua base de conteúdo. Muitas vezes, se for, por exemplo, uma questão de múltipla escolha, talvez da FGV, por exemplo, você pode usar aquela questão com uma grande revisão de algum assunto que você está estudando, porque provavelmente a banca ela abordou muitos aspectos diferentes de um mesmo assunto, que faz com que você consiga revisar muitas coisas ali. Então vale muito a pena você usar essas questões como uma complementação da sua base de conteúdo e uma revisão de alguns pontos que você precisa também estudar. Além disso, você pode ter uma melhor noção de até onde a banca pode ir em cobranças de conteúdo também. Isso é uma boa noção que você pode ter na hora da prova. Logicamente, amplia a visão que você tem da banca examinadora do concurso. Então, não se frustre com as questões difíceis. Você pode usá-las para aprender a expandir a sua base também. E as questões difíceis, elas não são o fim. Elas são o início da sua maturidade como candidato de concurso. E para quem acha que só os erros é que precisam de atenção em uma prova, eu falo para vocês, por último, que os acertos também precisam ser revisados. Por quê? Porque nem todo acerto na prova é sinal de domínio do conteúdo, logicamente. Muitas vezes acontece da gente acertar por intuição, acertar na sorte, acertar por chute, acertar, por exemplo, porque você achou que era uma coisa e na verdade era outra coisa, mas você acabou acertando mesmo assim. Quem nunca, né? Acertou uma questão que você pensou que era por um motivo e era por outro. Então, você precisa entender que mesmo as questões que você acertou, elas são um bom ponto de revisão, porque nem sempre você acerta o domínio de conteúdo. Então, o que eu recomendo é você revisitar esses seus acertos e analisar, por exemplo, essa questão aqui eu acertei no chute. Vamos revisar o que é esse conteúdo. Essa questão aqui eu acertei na intuição, também preciso revisar. Essa questão aqui eu achei que era uma coisa e na verdade era outra. Eu vou revisar esse ponto aqui para também não esquecer mais na hora de outra prova. Então use também os seus acertos para você evoluir no seu estudo cada vez mais. Então eu sempre gostei de utilizar as provas como um bom ponto de revisão no conteúdo, você entender ali o que aconteceu, como que você gastou o seu tempo, como você distribuiu o tempo, como você pode usar aquele aprendizado ali daquela prova para não esquecer mais certos conteúdos. Então, uma prova que você fez, ela vale ouro para você conseguir melhorar cada dia mais na sua revisão. Então, não utilize a prova apenas para você esperar um resultado, utilize para o seu estudo melhorar cada vez mais. Lembre-se que uma prova bem analisada é um guia para você melhorar a cada dia e futuramente ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Ambas as coisas, erros e acertos, vão ter algo para te ensinar e para você estudar cada vez melhor, com melhor base e melhor conteúdo. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal para receber mais vídeos legais como esse, compartilha com a galera aí que está estudando. Eu espero que vocês tenham gostado. Abraço, pessoal, até mais!